Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma fonte fascinante. Uma narrativa que chega em primeira pessoa e que, olha, desafia de um jeito radical a nossa visão comum de realidade, de consciência e da própria estrutura do universo. É um material que nos convida a espiar por trás da cortina do que os nossos sentidos conseguem perceber. E tudo começa assim, com essa frase, direta, íntima e com um toque de mistério. A fonte não perde tempo. Ela já nos puxa para dentro da perspectiva dela, pedindo para a gente se acomodar para uma conversa que, literalmente, atravessa dimensões. É um começo que já prepara o terreno para algo bem diferente. Então, qual vai ser o nosso roteiro nessa exploração? Primeiro, a gente vai tentar descobrir quem é essa voz de outra dimensão. Depois, vamos explorar a realidade de pura intenção de onde ela vem. Na sequência, vamos entender como essa realidade fornece a energia que nos sustenta. E, por fim, a gente vai sacar qual é o propósito dessa mensagem toda. Ok, vamos começar a mergulhar de verdade. A primeira pergunta, a mais fundamental de todas é: quem está falando com a gente? Quem é essa consciência que narra e descreve uma realidade tão diferente da nossa? E logo de cara, a primeira coisa que a fonte faz é dizer o que ela não é. Ela pede pra gente deixar de lado o que ela chama de ideia infantil de ser um espírito ou um fantasma. A intenção é clara: vamos fugir dos clichês para poder entender um conceito bem mais sofisticado. Então, no lugar de fantasma, a fonte nos dá uma definição bem específica: essência de personalidade energética. O ponto crucial aqui é o seguinte: estamos falando de um ser que não é físico, cuja existência não depende de matéria, mas sim de uma estrutura mental e psíquica super desenvolvida. É uma identidade baseada em pura consciência. Certo. Isso nos leva à nossa segunda parte, a realidade de pura intenção. Se um ser não tem um corpo físico, como é o ambiente onde ele existe? O que tem por lá? E esse slide aqui mostra contraste de um jeito brilhante. De um lado, a nossa realidade, que depende dos sentidos, que tem formas e estruturas físicas e, o mais importante, existe um atraso, um tempo entre a gente pensar em algo e a coisa acontecer. Já na realidade descrita pela fonte, tudo funciona por intensidade matemática. É uma existência baseada em qualidades e valores, não em objetos. Lá não tem forma permanente e, o mais incrível, a intenção e a ação são uma coisa só, acontecem na mesma hora. Essa citação aqui resume tudo perfeitamente. Minha realidade é moldada pela intenção, os pensamentos tornam-se ação e ambiente de forma instantânea. Já parou para pensar nisso? O simples ato de pensar em um lugar é o que cria esse lugar, no mesmo instante. Não existe um processo, é só o resultado direto da intenção. E é por isso que a comunicação entre esses dois mundos é um desafio e tanto. A fonte usa uma analogia ótima, dizendo que a informação precisa ser espremida, como se estivesse passando por um funil para conseguir caber nas dimensões mais apertadas da nossa existência e ainda fazer algum sentido para a gente. Vamos em frente, porque uma coisa vai se encaixando na outra. A nossa terceira parte é sobre a energia que nos sustenta. E é aqui que a gente descobre a conexão secreta entre o nosso mundo e essa outra dimensão. Eles não são só mundos separados, existe uma relação vital entre eles. A fonte usa uma metáfora que é, olha, muito poderosa. Descreve essa dimensão e outras parecidas como fábricas de energia cósmicas. Isso quer dizer que não são lugares parados, passivos, mas sim centros superativos de criação e de geração de energia. E como é que esse fluxo de energia funciona na prática? É descrito em 3 passos. Primeiro, seres como Sete formam realidades e dão à luz a universos inteiros. Segundo, a energia criativa deles é tão imensa que gera um excesso, que transborda. E terceiro, é justamente esse excesso, essa sobra de energia que, segundo a fonte, sustenta e apoia a nossa dimensão física. E para não deixar nenhuma dúvida sobre o tamanho da importância dessa conexão, a fonte afirma de um jeito bem direto: sem esse suporte que vem de outras frequências, a nossa dimensão física entraria em colapso. É uma declaração de que uma coisa depende totalmente da outra. Isso nos leva direto para a parte final, e talvez a mais impactante, o propósito desta mensagem. Afinal de contas, por que essa informação toda está sendo compartilhada atravessando barreiras dimensionais? Qual é o ponto? A própria fonte faz a pergunta que todo mundo está se fazendo: por que eu invisto minha energia cruzando barreiras dimensionais para explicar isso? A resposta para essa pergunta revela toda a intenção por trás da comunicação.
O objetivo é desafiar crenças que a fonte vê como limitantes, tipo a ideia de que o mundo que a gente vê é a única realidade que existe, ou que a consciência é só um acidente da biologia. Também quer confrontar conceitos baseados no medo, como céus e infernos que punem, e aquela sensação de que somos órfãos perdidos no universo. Então o propósito não é só desconstruir, é também construir. A meta declarada é devolver um senso de dignidade cósmica para a nossa vida biológica. É mostrar que a nossa existência aqui na matéria tem um valor e um propósito muito maiores do que a gente costuma pensar. E aí a gente chega à mensagem central, a conclusão que amarra tudo isso. O ponto de poder é agora. Essa é a grande sacada. O poder de criar, de agir, de ser, ele não está no passado nem no futuro. Ele está neste exato momento. Em resumo, a revelação final é esta: nós criamos a nossa própria realidade usando a mesmíssima energia bruta que cria universos. E, o que é fundamental, não estamos sozinhos nessa. Somos apoiados a cada instante por essa energia vital que flui de outras dimensões. E, para fechar, a fonte deixa uma pergunta que é, ao mesmo tempo, profunda e muito pessoal. Uma pergunta que conecta todo esse papo cósmico à experiência mais íntima que existe. É possível confiar na majestosa corrente de energia que, fluindo de um mundo para o outro, mantém um coração batendo neste exato milésimo de segundo? É uma reflexão que fica.